papai, por esse tempo tão precioso. Obrigada, papai, porque encontramos os teus altares, pai. Te louvamos, te exaltamos. Obrigada por esse tempo de adoração a ti, de oração. Oh, papai, queremos pedir agora, fala conosco. Pai, em nome de Jesus, usa a vida da tua filha, papai. Senhor, eu sei que ela estudou e preparou o melhor dela. Papai querido, mas não seja o que ela tem no coração, mas sim o que está no teu coração. Usa a vida dela como instrumento em tuas mãos, Pai. É tua filha, é tua serva, Pai. Toma ela em tuas mãos agora e fale conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso encolhido aí fica embaçado aqui. Deus abençoe. Que bom que estamos aqui na casa do Senhor, não é verdade? Amém. Amém. Bom ver todos aqui. E hoje eu gostaria de refletir com os irmãos sobre as escolhas, as nossas escolhas. Nós escolhemos estar aqui hoje, amém? Graças a Deus, na casa do Senhor. E aí eu gostaria de refletir um pouco sobre isso com os irmãos. E eu gostaria de fazer a leitura inicial no versículo de 1 Pedro, lá no versículo 21 do capítulo 2. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21. Amém. 1 Pedro, no capítulo 2, no 21. E diz assim, ali em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Amém? Aqui nós vemos 1 Pedro, falando sobre seguir os passos de Jesus. E eu queria só ler, mas aí os irmãos não precisam abrir, que eu vou ler em duas versões, mais um versículo que está em Provérbios, no capítulo 14 e 15. A Nova Versão Transformadora diz assim: o ingênuo acredita em tudo que ouve, e o prudente examina os seus passos com cuidado. E na Nova Versão Atualizada, este mesmo versículo 15 de Provérbios 14 diz assim: o ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Amém? Quero fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigada por tua palavra que é santa. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada por cada vida que está aqui. Por aqueles que também não puderam estar, Senhor. Cuida de cada vida. Senhor, que os nossos corações possam receber a tua palavra em campo fértil. Que nós possamos ser orientados pela tua palavra. Senhor, que aqui, Deus, a tua palavra reine, o teu amor, a tua presença reine sobre nós. Que eu não fale pelo meu eu, mas que eu seja usada por ti, Senhor. E cuida de cada vida, Senhor, e nos abençoa. É o que eu peço a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então aqui, este versículo que eu li sobre Provérbios, ele fala sobre as pessoas de bom senso que elas escutam, elas ouvem o que se diz, mas elas, antes de agir, elas pensam, elas refletem sobre aquilo, antes de dar o primeiro passo. Ao contrário, às vezes, de uma pessoa que não tem muita experiência, ou que já age pela impulsão, assim, e sem questionar, ela age, e às vezes isso pode trazer consequências desastrosas para a vida.
sempre importante. Refletir antes de fazermos, antes de agirmos, né? E esse texto que eu trouxe, né, falando sobre essa questão de refletir antes de agir, antes de dar o primeiro passo, o primeiro Pedro que nós lemos aqui, sobre Cristo ter sofrido por nós, e Ele nos deixou para nós um exemplo, para que a gente siga os seus passos. Os passos de Jesus, não só na alegria, mas também no sofrimento, que a gente não deixe de segui-lo. O texto de 1 Pedro, ele foi dirigido, né? 1 Pedro é dirigido aos cristãos ali da Ásia Menor, na Turquia, e ele nos fala sobre essa questão do sofrimento de Jesus, que ele sofreu no nosso lugar, e que a virtude dele em não proferir nenhum engano para nós. E a gente destaca aqui, né? A gente vê destacado aqui nesse capítulo de 1 Pedro, que ele nos deixa o seu exemplo para que a gente siga o exemplo de Jesus Cristo. E sobre este exemplo, sobre seguir a Jesus Cristo, fazendo as escolhas que agradam a Deus, e que eu queria refletir com vocês aqui. Quais as escolhas que realmente agradam ao Senhor e o que não agrada ao Senhor? Nós somos, né, movidos e regrados pelas escolhas diariamente, né? Desde o nosso acordar e levantar, a gente escolhe, né? Levantar ou ficar na cama, né? Por mais tempo. Então, a todo momento, a gente tem feito as escolhas. E assim, não importa se essas escolhas, às vezes, são escolhas simples, ou se elas vão exigir um maior esforço da gente, às vezes até um sacrifício. Essas escolhas, quando nós fazemos, nós estamos demonstrando se a gente, de fato, estamos seguindo o exemplo do nosso Senhor, e se estamos sendo obedientes a Deus, a sua palavra, ou se nós realmente não estamos seguindo a Jesus, estamos desagradando a Ele. Mesmo às vezes inconscientemente, quando a gente faz alguma escolha, no frigir dos ovos a gente nem pensa direito, então a gente às vezes está desagradando ao Senhor, às vezes mesmo sem saber, sem pensar, né? Mas que a gente possa sempre escolher, né, refletir mais para sermos mais parecidos com o Senhor. O Senhor, ele sempre orava, ele saía para o monte para orar, saía para refletir. E o Senhor, ele agradava a Deus, né? O Senhor Jesus Cristo. E nós, que nós possamos seguir este exemplo, agradando a Deus. Qual que é o diferencial de um cristão, de uma pessoa que serve a Cristo genuinamente? Né? Uma vez uma moça perguntou para um garoto, né, o que ele achava, qual que era essa diferença de uma pessoa que é cristã, de uma pessoa que ainda não se diz, não é um cristão a serviço do Senhor. E ele falou, olha, a diferença eu acho que é porque eles não gostam e nem fazem essas piadas fortes, essas piadas sujas, que eles também não falam palavrões, e também que eles não gostam dessas festas de arromba e tal. Então foi isso que ele respondeu. E é uma verdade, a gente não gosta dessas coisas, mas não é só isso. Mas isso é o que marcou assim esse garoto, né? Mas não é só isso, é muito mais do que isso ser um cristão. Não é só não gostar de palavrões, de não falar piadas sujas. Vai muito além disso. Termos uma vida tementes ao Senhor e uma vida sendo obediente à palavra do Senhor. Então, que a gente possa realmente, né, escolher, fazer as escolhas certas, mesmo que exija um sacrifício da nossa parte. E às vezes vão exigir sacrifícios importantes. E que a gente realmente, com alegria, a gente possa fazer as melhores escolhas, né? Tem o livro do pastor, esse livro aqui, gosto muito dele. É um livro super, assim, simples de ler, né? Simples que eu digo por causa das palavras que são fáceis, né, de ler. Pecados e Pecadinhos, arranque as ervas daninhas do jardim da fé. Esse livro me ajudou nessa reflexão sobre as escolhas, né? Porque algumas escolhas que nós fazemos podem nos fazer